E aí pessoal, no vídeo de hoje vamos ver se o Vasco tá melhor ou pior do que o ano passado. Na sua opinião, o Vasco é melhor ou pior do que o ano passado? Temos também contratações chegando e temos também ideias de jogadores que podem pintar no Vasco a qualquer momento. Ficou interessado, quer saber mais do desfecho dessa história? Então assista esse vídeo até o final. Bora falar agora sobre Barreal. Esse é um atacante de 23 anos de idade, joga também como lateral esquerdo. Argentino, pertence ao FC Cincinnati e o nome dele passou a ser especulado nas últimas horas como possível reforço do Vasco. Os números são bem legais. Temporada passada lá na Major League Soccer, de 46 jogos, 8 gols e 12 assistências. Antes de gravar o vídeo, para ser mais específico, durante o programa do Nicola dessa sexta, mandei mensagem para um dirigente vascaíno para saber se existe alguma negociação e a pessoa disse que zero negócio. O que houve foi uma sondagem do Vasco para entender as condições do negócio. O FC Cincinnati pede muito dinheiro, não vai haver acordo. O Vasco até gostou do atleta com a aprovação do Ramon Dias, mas o negócio é quase impossível. Já Pedro Henrique, esse sim, muito perto de virar reforço. Pedro tem feito todo o esforço para negociar sua saída com o Internacional, deve chegar por empréstimo com opção de compra, atleta que pode atuar como centroavante, mas também como atacante de lado de campo. Para a saideira do Vasco, contar que Verratti só aguarda pela assinatura do contrato de renovação feita pelo Lúcio Barbosa, o CEO do Vasco, para que ele possa assinar também, e a partir daí o centroavante argentino, que foi muito bem na temporada passada, passar a ter um contrato mais longo com o Cruz Maltino. E aí pessoal, na opinião de vocês gostaram aí dessa ideia do Vasco buscar um jogador lá na MLS? Deixa aqui nos comentários a sua opinião, o que vocês acham sobre isso. E agora vamos ver aqui o que Edmundo falou sobre o Vasco ser pior do que o ano passado ou não. Agora o Carlos tá mandando aqui, esse time do Vasco é inferior da temporada passada. Aí eu acho demais, hein? Eu não acho. Você concorda, Presuntinho? Cara, sem o Paulinho e sem o Jair, no momento, tem essa. o Vasco faz um raio-x do Vasco. Não, eu concordo, Edmundo. Faz um raio-x, aquele exercício que a galera gosta de fazer. O 1 contra 1 do Vasco, quem jogou ontem. Pode até botar o Verratti e o Payet, para ser justo. O raio-x do Vasco, que jogou ontem, mais Verratti e Payet, com o raio-x do final do ano passado, com o Paulinho, com o Jair, com o Peck. Eu acho que o Vasco caiu sim de nível. Primeiro porque eu acho que o Adson é menos jogador do que o Peck. Eu acho que ele é menos jogador do que o Peck. Taticamente colabora, mas eu acho que tem menos talento. E pô, o Paulinho, ele foi o cara do meio de campo do Vasco. Então, a gente tem que ser realista. Seria aí o irreal eu ficar trabalhando com o Vasco, com o Paulinho e com o Jair. Previsão é de 8 meses, pode ser um pouco antes, um pouco depois, mas o Vasco tem que se planejar sem contar com eles. Então, olhando para essa realidade sem os dois, eu concordo com o nosso telespectador. Eu acho que, no momento, o Vasco está um passinho atrás daquele do final do ano. E aí, Edmundo, é verdade, né, cara? Eu tinha esquecido desse detalhe. Sem Jair e Paulinho, o David entra ali na ponta, o Peck saiu. Marlon Gomes, apesar de não ser titular, eu acho que era o ano para ele ser titular do Vasco da Gama, né? Infelizmente saiu também. É inferior esse time, Edmundo, do ano passado? No ataque, o que chegou é pior do que o que foi. No meio-campo, os que chegaram são piores do que o que foi, né? Que é o Marlon Gomes. Eu acho que o Marlon Gomes tinha muito a crescer. A melhora pode acontecer com o Galdamés e com o Esforza. Mas são dois jogadores de marcação, não são jogadores de criatividade. E eles vêm porque nós tivemos a perda do Paulinho e do Jair. Então, é prematuro ainda a gente dizer se eles são melhores ou piores. Mas, pelo que a gente viu até agora, o time piorou sim. E piorou não só de jogadores, né? Piorou coletivamente. O Vasco do ano passado jogava melhor do que joga esse Vasco de hoje. Na sua opinião, vocês acham que é melhor ou pior do que o ano passado? Deixa aqui, vamos debater isso aí. Você acha que o Vasco esse ano é pior do que o elenco do ano passado? Vamos deixar aqui nos comentários a sua opinião e vamos continuar aqui. Tem muita mudança. Eu acho que o Adson vai ajudar bastante, tá mostrando assim que tem talento, mas eu acho diferente do Peck. Eu não acho que o Peck ajudava mais taticamente, mas para mim no drible curto o Adson é um pouquinho melhor que o Peck. Isso é opinião minha, lógico, né? Mas acho que até se equivale um pouco, só que o Peck estava mais entrosado, né? Tem que esperar dar um tempo ainda pro Adson. O David, para mim, é um cara que não tá se encaixando, mas eu creio que o David não veio para ser titular desse time, gente. Né? Eu acho que o próprio Ramon Dias pediu publicamente, o Emiliano e o Ramon Dias pediram reforços. Então, eu acho que é isso que deve estar, que o Ramon tá esperando também, né, Presuntinho?
vir mais contratação. Ele pede publicamente isso, e eu acho que vai chegar, o Matos já falou, né? Ô Gui, a gente vê treinador pedir contratação é a coisa mais normal do mundo. O que não é normal também é você ver o diretor executivo dar uma coletiva pedindo contratação, que em teoria a gente pede a contratação para ele, né? Mas são as coisas da SAF, que a gente tem que se acostumar. E o Medel, que é o líder, estando ou não com a faixa no braço, ele é o capitão. O Medel já falou, já pediu contratação publicamente. Então a gente está vendo todo mundo pedir contratação porque tá todo mundo vendo que é o que falta para o Vasco, falta talento. Eu acho que a zaga, o Vasco tem uma zaga sólida, acho que não precisa mais contratar zagueiro. Tem um bom lateral esquerdo, o Piton ontem de novo foi destaque. Na direita, o Paulo Henrique não compromete, né? Não é aquela coisa, mas não compromete. Mas falta contratar, falta ponta. Acho que o Vasco precisava mesmo para ficar perfeito de 2 pontas bons, 2 pontas habilidosos, dribladores. Eu acho que precisava de caras como esse, tem no mercado. O Orelhano poderia ter sido se quisesse, ele não quis, né? Não quis, essa é a verdade. Ele não queria ficar no Vasco, se não quer ficar no Vasco, sai. Vamos ver se o Sforza e o Galdamez resolvem. São 2 jogadores interessantes. O Galdamez ele não é capitão da seleção sub-23 da Argentina de graça. Ele é um bom jogador. Ele tem capacidade. Entender como ele e o Galdamez vão se complementar para manter esse meio campo equilibrado, para o Payet poder, na verdade, ficar mais na parte final do gramado, porque é o jogador mais talentoso. Acho que falta talento. De verdade, eu vejo que falta talento. Que deve ser consenso que o principal fator para o Vasco agora é contratar, tem que contratar. O Galdamez tem 27 anos de idade, ele é chileno, né? O Galdamez, ele é um jogador muito interessante e já tá pronto, né? Não é aquele cara que vem, diferente do Sforza, que tem 20 anos, né? Então, é um jogador promissor. Pois é, pessoal. E aí, o que vocês acham? O elenco do Vasco ele é inferior ao elenco do ano passado? Vocês acham que esse elenco do Vasco, ele, devido a todas essas percas, ele tá mais fraco do que o elenco do ano passado? Deixa aqui nos comentários a sua opinião. E agora vamos ver aqui o que o fanático vascaíno falou sobre contratações no Vasco, incluindo o jogador para jogar ao lado do Payet. Vamos dar uma olhadinha aqui. Falar sobre o Payet. Nesse clássico com o Fluminense, a gente tem de volta o camisa 10, que é um diferencial. A gente viu no clássico com o Flamengo como ele tem um toque refinado, como ele chama a responsabilidade. Só acho que ele pode entrar um pouquinho mais na área, pode bater mais em gol, né? Agora, que é um ano totalmente diferente do Payet, isso ninguém duvida. Um 2024 em que ele está visivelmente melhor fisicamente e vai ser um cara que tem tudo para ter um grande ano no Vasco. Porém, e esse porém é importante a gente pontuar, nós temos um jogador que precisa acompanhar o Payet. Seria o Paulinho, mas ele sofreu uma lesão no joelho, operou na última sexta-feira, teve alta ontem e só volta a jogar lá para o mês de outubro, né? A recuperação deve levar algo em torno de 8 meses. Poderia ser o Jair, com uma característica diferente, com uma intensidade diferente, uma entrega e proximidade na área também diferente. Mas outro que sofreu outra lesão de joelho, a mesma LCA, ligamento cruzado anterior, também para pelo mesmo prazo. Então o Vasco está no mercado. Galdames, no cartão de visitas, já disse que a posição de número 5 o Vasco me parece ter acertado. Juan Sforza faz hoje contra o Brasil o último jogo no pré-olímpico e voa da Venezuela para o Brasil para acertar com o Vasco, fazer exames médicos, tirar visto de trabalho e assinar com o Vasco. Entre News Old Boys e Vasco, tudo ok. Falta esse outro meia, aquele cara para dialogar com o Payet. Mas Azevedo, o Ramon Dias gosta de jogar com 2 atacantes do lado do campo e o Verratti centralizado. Isso é um fato. Porém, nós temos esses 2 jogadores hoje. Adson de um lado, ok, e do outro lado. Vai ser o Pedro Henrique. Hoje nós temos? Não temos. Será que não é hora do Ramon revisitar esse esquema tático dele? Testa o Eric Marcos, testa o David, testa o Serginho. A gente só está testando e não tem dado certo. Mas o David fez gol no último jogo. E daí? Quantos gols ele perdeu? Serginho, Rossi, já mostraram que no máximo são composição de elenco jogadores para um banco de reservas. E aí, na opinião de vocês acham também, você concorda aí com o Azevedo do canal Fanáticos Vascaíno? Vocês acham que o Vasco também precisa fazer mais contratações? Esses que chegaram só
não passaram no teste, são mais para no máximo uma composição de elenco ali, entrar num pedacinho do segundo tempo e algo mais. Vocês concordam aí com o pessoal do Mundo do Ed, do canal do Edmundo, que falou que o Vasco desse ano é inferior ao Vasco do ano passado? Vocês concordam aí que esse Vasco ele tá menos competitivo do que o ano passado? Se for desse jeito, o Vasco ele vai brigar na parte de baixo da tabela, infelizmente. A 777 tem que agir aí, e o Matos também tem que colocar em prática o seu poder de persuasão para tentar trazer jogadores aí para o Vasco recompor esse elenco. Como o pessoal do Edmundo falou, a parte da zaga lateral ali tá ok. O Piton tá muito bem na lateral esquerda. Tem o Paulo Henrique que tá segurando ali a lateral direita. Não é aquela coisa toda, mas também não compromete, né? Então o Vasco precisa de pontas e atacantes ali no centro, né? Um cara para jogar ao lado do Payet, mais os atacantes de pontas. Então o Vasco precisa de alguns reforços. Na sua opinião, vocês concordam com isso, sim ou não? Deixa aqui nos comentários o que vocês acham a respeito sobre isso. Então, pessoal, deixa aqui o seu like, comenta aqui embaixo, ativa o sininho de notificações. Se for novo aqui no canal, já se inscreva para não perder os próximos vídeos. Tamo junto, é nóis e até a próxima. Fui!